Já estamos de volta para mais um episódio inédito, babadíssimo aqui no nosso BabadoCast. A loira Carla Santiago tá on. Aproveita, vai lá, acessa @networkplay. Faz a sua inscrição no canal, curte, comenta e compartilha e vai lá, porque um episódio mais babado que o outro. Também acessa Carla Santiago Oficial e @BabadoCast. Você é o nosso convidado especial. Eu quero mandar um alô para os meus parceiros, os nossos patrocinadores, que estão sempre conosco, dando apoio. E apoio para a loira aqui, obviamente, né? Um beijo maravilhoso para toda a equipe do Instituto RC de Odontologia, Dr. Rafael Carvalho. Um beijo para essa equipe maravilhosa. Olha, lá você encontra os melhores profissionais, não só do Amazonas, mas da região norte, para deixar você com um sorriso impecável. Vai lá, RC Odontologia, acessa aqui embaixo. Também Jeffrey Toledo, Lash Bro. Gente, eu tive uma experiência incrível. Semana passada eu fui lá fazer uma experiência, micropigmentação labial, cílios e sobrancelha. E não se trata apenas disso. Se trata de uma experiência, de um ambiente climatizado, atendimento alto padrão. Você sai de lá, um glow maravilhoso. Então acessa e um beijo para toda a equipe da Lash Bro, Jeff Toledo. Acabou? Acabou não, também tem a nossa querida Najari Anuzzi e toda a sua equipe da Pele Bronze. Lá também você não vai atrás de uma marquinha de sol, você vai viver uma experiência com a sua pele. Tratamento de alto nível, a melhor clínica de bronzeamento da região norte. Um beijo a todos os meus parceiros. E eu quero mandar um alô especial também. Eu que estive ontem na gravação de outro BabadoCast com o acessório da Cianinha Decor, ela que faz acessórios bovinos maravilhosos. Você aí que está se preparando para a temporada bovina, então vai lá, acessa a Cianinha Decor. Um beijo a Bruna e toda a sua equipe maravilhosa. Ela é show. Sem comentários. Hoje o meu parceiro, o Língua de Fel, Jordan Muniz, não veio. Sabe que ele tem uma folguinha por semana, né? A bicha é folgada. Mas o meu convidado de hoje, ele é mais que especial, especialíssimo, é um querido para mim. É de alto padrão. Ele já esteve aí entre os globais, dançando, remexendo. E, trouxe também o Amazonas em evidência. Quando o nosso Amazonas está em evidência, é claro quem ganha é o nosso estado, porque traz todo mundo para a nossa cultura, bater palma e apoiar. Porque amazonense é o molho, é ou não é? E o nosso convidado é ele, o dançarino, professor de dança, coreógrafo, bonito, maravilhoso, cheiroso. É muito adjetivo. Seja bem-vindo, Rodrigo Picasso! Papai! Olá a todos vocês que estão nos assistindo. Carlinha, que prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Nada, meu amor. Você sabe que eu sempre quero te entrevistar, porque você está sempre com uma novidade, né? E uma abertura como essa, hein, gente? Você gostou? Tu gostaste? Obrigado pela recepção, meu bem. Mas é assim, Rodrigo, aqui no nosso BabadoCast, a gente traz, os nossos convidados são todos babadeiros. Coisa boa. Quem é o babadeiro? Explicar para você, é a pessoa que faz a diferença no seu trabalho, na sociedade, influencia, e o seu trabalho com dança não só é um trabalho para remexer o corpo, mas você resgata a autoestima de muitas pessoas, não é verdade? Isso mesmo. E, Carlinha, você falou uma palavra que eu vinha no caminho daqui pensando justamente nessa palavra, autoestima. Sim. Quantas pessoas já passaram lá pelo estúdio há 2 anos de existência, que chegam de uma forma e saem de outra? E isso tudo Exato. A gente observa desde a hora que a pessoa se inscreve, ela entra. Então, assim, a autoestima hoje em dia está sendo uma palavra-chave para muita gente que está aí em casa procurando uma resposta para sair desse fundo do poço. Eu costumo dizer que é um botão que está lá, que você tem a sua autoestima, e às vezes ele está desativado. Exatamente. Né? Precisa de estímulo para ativar aquilo ali. Então, se você não consegue ativar o botão, você vai em busca disso. A dança é um mecanismo maravilhoso para resgatar a autoestima, não só das mulheres, tá? A autoestima não é uma coisa exclusiva das mulheres, que tem muita gente que pensa que a autoestima é de mulher. Não, dos homens também, que buscam a liberdade de se expressar através da dança, aí se liberta, aí começa a se amar, se produzir mais, não é verdade? Tem muitos adjetivos ou então benefícios que nós podemos citar, mas como você está falando aí realmente desse resgate da autoestima e junto com a quantidade de pessoas, tanto homens e mulheres, que procuram a dança,
eu costumo sempre conversar com elas e dizer assim para muitos alunos que muitas das vezes as pessoas não procuram o estúdio de dança para aprender a dançar. Sim. Tem sempre algo por trás. De repente é uma vergonha que ela quer vencer, de repente é uma depressão que ela quer suprir, de repente é um vazio da perda de algum ente querido, ou de repente é uma tristeza profunda que ela se encontrou dentro da casa dela, coisa que ela não posta nos stories hoje em dia, porque a gente só posta o que é bom, mas aquilo que está por trás, né? Porque tem muita gente que ainda, Rodrigo, ainda não entendeu a ferramenta das redes sociais, né? E aí coloca algumas coisas. Eu sou contra, não estou julgando. Mas eu acho que a gente... Não é legal postar coisa ruim, porque atrai. Concordo plenamente com você. Eu falo isso muito sobre ser vitrine. A nossa rede social é uma vitrine, né? E falando desse ponto, que tem o lado das pessoas que nem postam o que é ruim. Ninguém sabe da vida, né? Acaba que a gente observa ali, mas por trás, quando ela chega ali com a cabeça no travesseiro, tem tanto peso, tem tanto peso de dor, de culpa, que muitas das vezes o resgate ele vem através de uma aula de dança, como por exemplo. Ah, com certeza. Dançar é libertador. Primeiro porque você já vai... quando você dança, você começa a transpirar, né? Aí você já vai liberando aquelas substâncias maravilhosas. É a endorfina que libera, né? Sim. Na verdade, quando mistura a atividade física com a emoção... Com a emoção. Faz com que a pessoa queime muito mais caloria. Pouca gente sabe disso. Exatamente. Só que existe, assim, a questão do primeiro passo, né? A pessoa ela sabe que existe uma escola de dança, sabe que existe a modalidade, mas muitas das vezes ela não tem aquela coragem de dar o primeiro passo para pisar na escola de dança. Vergonha. Talvez a falta de incentivo, uma falta de coragem. Excesso de timidez. Um excesso de timidez. E muitas das vezes também a falta de orientação para um caminho realmente que se encaixe no que ela busca. Ah, isso é importante, Rodrigo. Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, eu quero ir lá, mas a palavra-chave que estão me falando é aprender a dançar, não é isso que eu quero. De repente eu quero ir para lá para fazer amizades. Para descontrair, verdade. Eu costumo dizer que é sempre assim, até converso com as meninas que trabalham lá comigo, assim, fazer as perguntas certas depende muito do quanto você escuta aquele cliente. Então, quando você entende o cenário atual do cliente, a rotina dele, a vida dele, você começa a perceber o que realmente ela está buscando. Uma anamnese, né? É praticamente isso, mas na verdade é criar uma empatia, né? Sim. Você fazer aquele rapport com aquele novo cliente, que muitas das vezes ele pisa ali e diga, eu quero essa turma. Calma, mas posso te conhecer primeiro? Entendi. O que ele te já fez se chegar anima, até aqui? mas depois, né? O que te fez chegar até aqui? Por que você procurou a dança? O que te motivou a vir para cá? Quais são os teus horários livres? E o que você realmente está buscando? Aí a pessoa fala, não, mas eu quero essa turma porque minha amiga está ali. Só que a amiga dela lá já passou por 3 meses por uma receita de sucesso, de metodologia, para fazer ela chegar no nível de autoestima boa. Ela está. Entendi. E aí a outra amiga se contagiou com isso. Mas muitas das vezes ela quer entrar naquela turma, mas não é porque ela quer aquela turma. Não está no mesmo nível, né? Aí a gente precisa conversar com ela, entender o que ela quer e realmente conscientizar para o que é recomendado para o que ela está buscando. Olha, eu sei que você quer estar ali, só que ela já está com 3 meses, ela foi passando por um passo a passo até chegar a conquistar a autoconfiança que ela tem com os movimentos que ela aprendeu. E você quer passar por tudo isso? Você quer atingir também esse nível de autoestima? Quero. Então, nossa recomendação é você começar por uma turma do zero. Entendi. E deixar com que a gente faça esse trabalho do início até você chegar nos seus 3 meses, por exemplo, de aula de dança. É igual uma aula de inglês, né? Nível básico, intermediário e avançado. Exatamente. Eu acho fantástico isso. E a academia, Rodrigo Picanço, já está com 2 anos, eu lembro desde o início, quando você começou. Que sucesso, hein? Você foi uma das pessoas que sempre acompanhou, desde que eu pisei de volta em Manaus. Desde que você pisou, a gente se conectou, começou uma amizade, você já foi fazendo e vi tudo. E hoje eu vejo como a academia, ela realmente ela mudou, passou por bastante transformação. Sim, tanto estrutural como de alunos, né? A quantidade que tem... Eu sinto realmente aquela fala que as pessoas hoje estão colocando muito. Primeiro você começa, depois você melhora. Sim. Ontem mesmo eu estava sentado num cantinho que eu chamo o Cantinho da Paz, é o Cantinho da Leitura, que
eu coloquei lá um cantinho para as pessoas sentarem, descansarem antes da sua aula. E aí você pode olhar para o lado e tem várias opções de livros. E ontem eu sentei lá depois da minha aula, todos os alunos entraram para a aula de um outro professor, e eu olhei aquilo ali e falei assim, gente, há 2 anos atrás eu não tinha nem equipe. É verdade. Há 2 anos atrás era só eu ralando aqui. Só você mesmo. E aí eu olhei e agradeci a Deus, digo assim, obrigado, meu Deus, eu tenho a melhor equipe de dança de salão de Manaus. Então, assim, de 2 anos para cá que a gente se conhece para agora, o meu coração é só gratidão, de verdade, só gratidão. Que bom, eu vejo, eu acompanho muito, porque eu também tenho algumas amigas lá e você começou a fazer um movimento maravilhoso, porque você faz os bailes, né? Sim, faço. E o que mais me deixou, não foi intrigada, eu fiquei assim, pasmando, assim, foi que lá você faz os seus bailes, não tem segurança lá embaixo. Tipo assim, você vai numa boate, você vai num lugar, tem um segurança lá na porta. Lá o pessoal vai e brinca, tranquilo. Uma das coisas que eu digo assim... É a segurança do segmento, né? Uma das coisas que eu digo assim, ó. A noite, ela traz muita gente ruim para perto da gente. Acredito. Mas o ambiente ali que nós estamos construindo na dança de salão no estúdio tem, assim, aproximado muita gente do bem. Muita. Sim. Ali tem pessoas que muitas das vezes nem saem de casa para uma festa, porque perderam a vontade de sair para lugares que, de repente, elas podem passar por inconveniências. Por exemplo, Sim. Um casal que está ali aprendendo a dançar, ele não está aprendendo a dançar para querer ir para a festa e se aparecer. Ele quer ali, de repente, para aflorar mais o relacionamento, quer ali ter uma aproximação mais humanizada, quer deixar o celular de lado. E aí, depois que ele passa por esse processo de aprendizado, esse processo educativo corporal, eles olham para o outro e falam assim, estamos com vontade de praticar. Só que quando você pensa, vamos praticar aonde, Manaus? Se você for hoje nas festas, que são as mais badaladas, Sim. Vou dar um exemplo aqui, se o marido vai no banheiro, quando volta, tem 2, 3 bêbados inconvenientes ali cercando, de repente, aquela mulher que é bonita e que dança, sem tentar entender o cenário, se ela é casada ou não. Então, esses momentos de inconveniência, quando eu construo uma noite dançante, como eu construo lá no estúdio, que eu realizo a cada 15 dias, que são os bailes dançantes, ali a minha equipe ela já está preparada para isso. Ela já está preparada para receber o casal, está preparada para receber os que são solteiros, está preparada para receber os tímidos. E todo mundo que passa a semana inteira fazendo aula de dança quer praticar o que aprendeu. E aí a gente deixa uma equipe toda preparada para poder as pessoas irem para lá e se divertirem de forma saudável e segura. Sem assédio, como é tanta gente do bem se aproximando, aonde tem tanta gente do bem reunida, para que a gente precisa se preocupar com segurança? Sensacional. Aonde é um lugar que não vai ter bebedeira, é um lugar que não vai ter briga, é um lugar de diálogo, tanto diálogo corporal como o diálogo tão comum que é a nossa conversa. Sim, eu vi isso. E as pessoas vão para se divertir também. Sim. Né? Porque acaba que é uma tribo. A dança ela é uma tribo, né? A última vez que eu fui, eu não vou nem dizer quando, que eu fui, foi tão legal, porque todo mundo se conhecia, todo mundo se conectava. Sim, né? Exatamente. E que você falou uma coisa bem importante. Os bailes. Hoje em dia, na época que nós estamos, não se tem bailes como tinha antigamente, na época dos nossos pais, né? Sim. Então, você, como uma pessoa jovem, do cenário jovem, resgatando esse baile, é muito legal, porque você também não está fazendo um evento só para uma determinada idade. Lá está aberto para todos, né? Para todos. Ali a gente recebe desde crianças, Sim. acompanhada dos pais, porque eles percebem que o ambiente é seguro. Sim. Há pessoas mais idosas que chegam também com seus filhos, porque a mãe fala assim, eu quero ir lá, nem que eu fique sentada olhando as pessoas dançarem. Eu preciso ver gente. E quando você pisa num ambiente que desde a hora que você entra, você é recebido com um sorriso, com um abraço, com uma boa energia, aquela frequência energética que você estava baixa, ela começa a aumentar. Aí você sai de lá como? Melhor do que chegou. Com certeza. Esses bailes que a gente tem realizado lá no estúdio é justamente
uma experiência que eu tive de adolescência. Então, a minha experiência da adolescência era acompanhar o meu pai, junto com a minha madrasta, no restaurante Braseiro, um restaurante que era muito famoso. Nossa, o Braseiro! E esse restaurante... Ele tinha dança, meu irmão, né? Era um restaurante dançante. E tinha eu e meu irmão ali, que eu estava com uns 14 anos, meu irmão com 16. E o que eu presenciava? Casais sentados na mesma mesa, trocando boas informações, boas ideias, brincadeiras saudáveis, enquanto depois jantava, dançava se quisesse. Mas quem é que depois de jantar uma boa culinária não ia para ali querer dançar também? Se divertir, né? E eles colocavam boas qualidades de música, que hoje em dia é tão difícil você ver músicas com letras pesadas. Kika, senta, mete, sai. Meu essas Deus coisas, do céu! hoje em dia... Não está dando tanto quanto no passado. Se você parar para pensar, essas letras de músicas de hoje, elas influenciam muito para o mal. Só que existem as músicas de época de ouro. Então, nessa época do restaurante Braseiro, me remetia muitos momentos de qualidade. Sim. É o que eu quero hoje, continuar promovendo algo que eu presenciei, um legado do meu pai também. Exatamente. Você falou com relação à música, e eu estou sempre entrevistando músicos e cantores aqui, e a gente fala muito sobre essa questão da herança musical que a gente recebe, né? Exatamente. Porque quando éramos crianças, a gente não tinha a opção de pegar o celular e fazer a nossa playlist. A gente tinha que ouvir o que eles queriam, que era no disco, depois pro CD, na fita cassete. Né? Era isso mesmo. Mas eu, por exemplo, sou muito grata aos meus pais por tudo que eu ouvi. E graças a Deus, você conhece minha filha Valentina, tá seguindo o mesmo caminho. Quando ela me mostrou a playlist dela um dia desse, aí eu falei, meu Deus do céu, bora ouvir tua playlist. Quando ela colocou Chico Buarque, aí colocou Tim Maia e Lulu Santos, aí eu falei, tem salvação. Qualidade. Qualidade, porque eu escuto. E quando ela era muito pequena, ela tinha um fone meu que estava com um cartão de memória só de músicas antigas, que meu finado irmão deixou para mim. Ela não tinha fone, ela colocava. Então, ela ficava ouvindo e absorveu. Mas é uma crítica que a gente fala sobre o que a gente acha que é bom. Que são músicas atemporais, que elas funcionam até hoje. Né? As músicas de hoje talvez não funcionem daqui para o futuro. E é muito importante a gente ficar atento numa coisa que, independente do assunto dança, sim, cuidado com as vozes que você decide escutar. Nós hoje, sem parar para pensar muito, a gente muitas vezes fica ali 1 hora rolando o Instagram. Ou então fica escutando músicas e muitas das vezes nem se atenta às letras das músicas. Exatamente, por causa da batida. As letras das músicas, os vídeos que a gente fica gastando tempo escutando, se não forem vídeos que soam vozes com coisas positivas, não adianta. A gente vai acabar também descendo a nossa frequência energética de tanto escutar coisa ruim, que seja música, que seja um vídeo de um conselho, que seja um vídeo de uma palhaçada, que seja um vídeo de tragédia. E aí, quando você começa a selecionar tudo que você escuta, essas vozes entram por aqui e começam a trazer uma nova frequência energética boa para você. Isso é verdade, Rodrigo. Poucas pessoas entendem sobre essa questão da frequência. Eu comento muito com a minha filha. Eu, por exemplo, eu não gosto de assistir filme de terror. Não gosto. Uma decisão que eu tomei, na época que ainda era casada com o pai dela, a gente decidiu ver um filme horroroso e não vamos assistir. Por quê? Porque atrai coisa ruim. Claro. É a minha concepção. Exatamente. É o que eu penso sobre a minha vida e a minha casa. Só que hoje em dia está aí. A internet, o celular está o tempo todo, é 24 horas, é a todo momento. A gente consome se quiser, obviamente. Mas ainda bem que tem pessoas como você que está resgatando, que está buscando. Eu sou muito fã do teu trabalho. Eu acho que a dança, ela sim consegue resgatar. Eu fiz aula de dança, meu ex-marido não sabia dançar PN. Então, tu me acompanha para dançar, então vai ficar difícil. E aí, a gente entrou numa aula de dança há muitos anos atrás, tivemos um grupo de amigos, mas eu já dançava. Tu acredita que a dança ela é uma coisa que precisa ser ensinada ou você já nasce com isso? Ou as duas coisas? A dança ela precisa ser ensinada, sim. E ensinada com um bom método de ensino. Porque existem as pessoas que sabem dançar, mas que não sabem ensinar. Sim. Existem as pessoas que sabem dançar, entenderam
que era um bom caminho profissional e foram em busca de estudos para aprender a ensinar, através de didáticas de ensino e tudo mais. Então, quando a pessoa ela chega comigo e fala assim, Rodrigo, eu não levo jeito para dança. Ou então, Rodrigo, eu tenho 2 pés esquerdos. Eu falei, não, eu já tentei e não consegui. 2 pés esquerdos, o que quer dizer? Que só dança com um lado, do lado? Que ela não consegue mover o outro. E aí, eu digo o seguinte, assim, eu só preciso que ela entre na sala de aula comigo. Porque existe um educativo corporal. É normal que as pessoas não saibam dançar. Você, por exemplo, está assistindo? Sim. Se você se sente uma dessas pessoas, fica tranquilo, é normal. Seria anormal você já nascer sabendo dançar, não. E aquelas crianças que a gente já vê? Aí é uma coisa que vem de ritmo. Pois é. Tem muita gente que já tem ritmo. E tem gente que precisa então ser existe ensinada. a diferença. Aquela criança que já nasce com ritmo. Meu filho é um. Por influência meu e da minha mãe, da mãe dele, ele já tem um ritmo já. A mãe do teu filho também é dançarina? Também. Hoje ela faz trabalho lá de coordenação sobre as coreografias da Dança dos Famosos. Ah, que maravilha. Então, assim, voltando aqui, as pessoas que querem aprender a dançar e que acham que não é para ela, existe como ensinar elas a dançarem. Sim. Existe ensinamentos educativos, movimentos educativos para poder ela começar primeiro a perceber o próprio corpo. Ela está toda hora ali trabalhando em prol de afazeres, filhos, marido, trabalho, que seja acaba esquecendo de si, né? E acaba esquecendo dos braços direito e esquerdo, das pernas direito e esquerdo. E a gente precisa só lembrar que ela pode usar. Mas muitas das vezes ela acha que não e vira para mim e fala assim, Rodrigo, eu não tenho coordenação motora. Na verdade, não existe isso. É uma questão de treino, né? É coordenação mental. Você faz aquilo que a mente quer. Claro, se as tuas 2 pernas estão funcionando normais, né? Sim. Então, o que a minha mente quer? Minha mente quer que a perna direita fique no ar. Aí você pega e tira. Quero que a minha perna esquerda fique no ar. Você pega e tira. Sim. Mas onde é que começou? Aqui, na mente. Sim. A mente quer, depois passa por toda a coluna até chegar as informações nas pernas. Mas é muito importante você aprender essa habilidade de coordenar o comando mental da mente com a coordenação motora. E você falou uma coisa interessante, da tua ex, que ela é coordenadora da coreografia dos Dança dos Famosos. Você esteve lá. Conta pra gente, essa experiência não foi uma experiência simples, né? Que todo mundo sabe que Dança dos Famosos já se lembra da Globo, que é uma grande emissora, uma das potências mundiais em questão de TV. Esse momento que te trouxe à tona e você se tornou o grande Rodrigo Picanso. Sim, eu digo que foi um divisor de águas a Dança dos Famosos. Sim. Tá? Tem muita gente que me pergunta assim, mas você não vai mais dançar lá? Esse é um pensamento que eu considero um pensamento negativo. Tem outras pessoas que falam assim, Rodrigo, tem gente que já tentou 1, 2, 3, nunca foi nenhuma vez. Você já foi 4 vezes representar a gente. Olha a diferença de pensamento. Exatamente, claro. Então, por exemplo, o primeiro divisor de águas que aconteceu na minha vida foi em 2011, quando eu já me sentia preparado para a oportunidade de Dança dos Famosos. Sim. Então, veio 2011, que eu fiz com a Renata Kirten, e aí, depois de 2011, que eles conheceram o meu trabalho. E não é só um trabalho dançante, tá? Entendi. É um trabalho de metodologia, é um trabalho de comportamento ali dentro, é um trabalho de... E existe um padrão que se exige para participar? Existe um perfil. A gente costuma dizer assim, a pessoa ela precisa ter o perfil para a televisão. Entendi. Eles bateram o olho em mim e falaram assim, esse cara tem perfil, agora vamos ver se ele tem trabalho. Entendi. Se identifica uma coisa e depois mostra a outra para poder encaixar. E aí veio a Dança dos Famosos 2011, pude mostrar um pouco do meu trabalho. E aí, para minha surpresa, 2013 fui convidado novamente. Sim. Para fazer com a Cacau Protásio. Cacau Protásio. E aí, de 2013 em diante, eu considero que foi suficiente 2 oportunidades para eu realmente consolidar o meu trabalho ali na TV. Sim. E aí depois veio a oportunidade de 2016 e a oportunidade de 2017. Gente, gravem o seguinte, tem gente que mora no Rio e São Paulo, tentando essa oportunidade há anos. Eu saí de Manaus em 2006. De 2006 até 2011, eu sentia que eu precisava me preparar para essa oportunidade e fui atrás. Foi fácil, não, de 2011 até 2017, foram 4 oportunidades representando o nosso Amazonas. Então, esse divisor de águas, ele foi uma construção.
Assim, todo mundo me conheceu em 2011, mas 2013 foi melhorando, 2016 Cada e 2017 vez mais. foi consolidando. E aí pronto, depois dali, quando você é bem direcionado, você acaba fechando trabalhos para o Brasil inteiro, que foi o que me fez conhecer muitos estados e capitais do Brasil. Que legal, Rodrigo, essa questão do que você falou de perfil, de dança e tudo mais. Você falou uma coisa interessantíssima, que muitas pessoas que já estão lá, que moram lá, grandes dançarinos, grandes profissionais da dança, que estão no eixo Rio-São Paulo, nem sempre têm essa oportunidade. Você é um privilegiado que esteve lá dentro da Globo, dançando com mulheres famosas. E você falou uma questão do perfil. Que tipo de perfil que é o padrão para você explanar para quem está nos assistindo? Olha, qual é o perfil que eles determinam? Comportamental, porque não tinha rede social na época ativa como é hoje. Tinha, né? Não tinha. Eu vou dar um exemplo, tá? 2008, 2009, 2010, eu fiz a audição para Dança dos Famosos. Eu estava com cabelo grande nessa época. Cabelão. E com cabelo grande, eu considerava a minha identidade indígena. Representatividade amazonense. Uhum. Só que, por inexperiência, eles também não comentavam comigo. Aquele meu perfil de cabelo grande não era perfil que eles procuravam. Ah, entendi. Não me interessa um professor de cabelo grande. Hoje pode ser padrão, pode ser perfil, por conta de toda a questão que está levantada da nossa região. Então, eles batiam o olho em mim e falavam assim, pô, o cabelo dele é muito bonito, de repente vai competir demais com a da atriz. Opa, então ele não é perfil pra gente agora. Entendi. E aí, quando eu apareci em 2011... De cabelinho cortado. De cabelo cortado e tudo mais. E aí eles bateram o olho em mim e ainda falaram assim, por que você nunca veio fazer a audição aqui com a gente? Ah, nem lembrava, porque muda totalmente, né? O cabelão. Aí eu falei assim, eu já vim. Eu já vi. Eu já estive aqui. Puxa aí no teu arquivo. Só que eu estava de cabelão. E por que você não cortou esse cabelo antes? Caramba. Porque, para eles, o perfil que eles queriam era assim, como eu estou hoje. Cabelo curto, prático, então, porque realmente ali compete, era perfil. né? Até então, eles não sabiam da minha qualidade de dança. Sim. Aí, depois que você entra, que você começa a passar por todo a peneira que eles fazem de oratória. É uma peneira de oratória, de psicologia. Colocam você com 4, 5 diretores para fazer perguntas e você responder de frente para as câmeras. Passa pelo perfil fotográfico. É uma sabatina. É um funil que poucos passam. Então, naquela época, graças a Deus, Deus me preparou para isso também. E depois de passar pelo processo do perfil, aí teve a oportunidade de mostrar o serviço. Caramba, eu vou te falar uma coisa, uma experiência incrível. Tem que fazer o babado isso, né? direito. Né? O babado é forte, é babado! Mas olha que experiência, porque todo esse aparato de preparação para vocês também né? Porque isso ensina, né? Você trouxe uma bagagem fantástica de lá de dentro, que você deve usar para o seu negócio. Hoje eu continuo acesa a chama da Dança dos Famosos junto comigo, por onde eu passo. Tem gente que pisa no meu estúdio porque me assistiu, torceu por mim. Eu lembro que esses dias eu saí em um dos lugares de Manaus para dançar. E aí foi um amigo meu. Quando eu entrei na porta, uma mulher virou para outra mulher. Eu nunca mais tinha visto isso em Manaus, porque elas já estão acostumadas comigo, né? Sim. Que eu já sabem que eu moro aqui em Manaus. Você já estabeleceu a tua morada aqui novamente. Ele é o dançarino da Dança dos Famosos. Eu assisti ele. Prepara essa câmera que eu vou lá pedir para tirar foto. E eu vendo tudo aqui, fingindo que não estava vendo. Fazendo a linha da egípcia. E com certeza ela vai ver essa matéria, hein? Ela vai lembrar que ela passou por isso. E aí outras pessoas estavam do lado, ficaram aqui perguntando, quem é esse cara que não me conheciam, né? Sim. Aí ela veio, tirou foto, depois veio outro, tirou foto, e aí essas pessoas perguntaram dele, quem é ele? Ele falou da Dança dos Famosos. Aí pronto, ficou aquele clima legal, assim. Mas... Isso você viveu logo que você chegou aqui também, né? Também. Eu lembro bem disso. Era Rodrigo Picanço para lá, porque eu disse, quem é esse Picanço? Eu não sei se eu digo isso com muito orgulho, ou se eu digo isso com muita felicidade, ou se eu digo isso lamentando. Mas, ao mesmo tempo que eu fico feliz de ser o único amazonense que levei a nossa bandeira Dança de Salão para a Dança dos Famosos, eu também queria que mais amazonenses tivessem essa oportunidade. Sim, com certeza. Nós temos grandes dançarinos aqui. Sim, temos. Aí eu já sei o caminho das pedras. Sim. E aí, o que eu estou fazendo? Estou treinando a minha equipe justamente para descobrir, além de quem tem perfil,
quem vai ter um trabalho para mostrar realmente de verdade lá, quem vai saber fazer o babado De direito. repente, a Academia Rodrigo Picanso pode ter um representante na Dança dos Famosos. Porque é por academia que eles escolhem, né? Eles escolhem por indicação hoje em dia, Sim. eles fazem audição. Mudou muito também, né? Eles fazem audição, antes era só audição. Sim. Hoje em dia tem a audição com a indicação. E, claro, eles hoje As redes sociais ajudam também, né? aceleraram muito o processo de recrutamento para a Dança dos Famosos. Sim. Hoje, quem está coordenando lá são pessoas e amigos que começaram junto comigo na dança de salão. Então, são pessoas da minha total confiança no que eu sei que vai conduzir a Dança dos Famosos para um trabalho realmente engrandecedor para a dança de salão. Agora, Rodrigo Picanso, se você não fosse dançarino, o que você seria? Seria empresário. Você Além de, claro... Você tem o fio empreendedor? Eu gosto do assunto. Gosta? Eu gosto do assunto. Você gosta do assunto, gosta de dinheiro, gosta do assunto. Eu gosto Mas do a assunto. dança virou, é o teu negócio. Mas quando se fala assim, empresário, empreender em que ramo? Já que eu já empreendo. Sim, com você a já dança, empreende na sua dança, com a exato. escola de dança. Eu acredito que eu ia gostar de empreender em trazer um tantão de gente para trazer conhecimento de inteligência emocional para as pessoas. É legal isso, né? Eu vejo muito no perfil da academia, no teu próprio perfil, você está sempre incentivando e Sim. mostrando. Principalmente é legal que eu vejo as senhoras idosas, porque você sabe que muitas mulheres vão para os bailes e tem lá os dançarinos, né? Que a gente chama de quê mesmo que fica lá? São os personal de ficha Personal opcional. de ficha, exato. É muito importante Você tem falar a que é ficha- opcional. É opcional. Para dançar. Na época que eu fiz aula de dança lá, não tinha isso. Então, quem ia sozinho ficava A muito... ver navios. A ver navios. Então, e tinha troca, tem que ter a troca, né? Troca ali, quando você está aprendendo e tal, de um casal com o outro e tudo. Hoje já não é mais assim. Você tem o personal de ficha que pode te trabalhar lá com a pessoa que vai, não só a mulher, né? Homem também, né? Essa questão do personal de ficha é uma atividade muito comum no Rio e São Paulo. Eu estive lá. Muito comum. Eu onde vivi você isso lá. pisa nos melhores restaurantes e mais chiques de São Paulo e as alunas que são solteiras fazem questão de contratar aquele dançarino que ela considera o melhor para dançar 3, 4 horas de baile com ela. Que maravilha, já não fica sozinha, né? Sabe que vai dançar. Exatamente. Ali ela Que pode não escolher... vai com intenção de se divertir mesmo. Ela pode escolher a música que ela quer. Ela pode escolher se ela quer só conversar. Então, Então, peraí. Quer dizer que eu pago o personal de ficha. Você paga... Se eu não quiser dançar, ele pode ficar à disposição só de fazer companhia. Você paga o personal exclusivo. O de ficha é um. Então tem o personal exclusivo e o de ficha. Isso, é. Exclusivo eu pago para ficar à minha disposição. Exclusividade, ele não pode dançar com ninguém. Se eu quiser que ele fique sentado parado... ele fica sentadinho Que ali parado. maravilha isso. Então, fica só do meu lado. para quem está começando na dança, esse é um caminho que traz um retorno financeiro. Legal. Para ajudar você nesse percurso. O profissional de dança. Exatamente. E ajuda a pessoa, fiz. né? Você fez muito? Eu comecei como personal de ficha, depois Sim. fui para personal exclusivo, que é o personal dance daquela pessoa que quer estar ali com exclusividade. Então, você tem agenda para terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Isso você está falando do eixo Rio-São Paulo, direto. E quando eu pisei aqui em Manaus, eu comecei a fazer as noites dançantes e não dei muita atenção a isso. Queria sentir como é que as pessoas iam se comportar no baile. Eu precisava voltar a me inteirar como era a dança em Manaus. Sim. E aí, as que já fazem aula há mais tempo falaram, Rodrigo, seria possível você colocar personagens de ficha nos seus bailes? Assim a gente sai de casa com certeza que vai dançar. É verdade. Ao mesmo tempo que eu atendi esse pedido, eu tenho também que compartilhar o que eu penso sobre. Antes de chegar no nível de personal de ficha, existe o seguinte, existem 2 pessoas que tomam chá de cadeira num baile. Qual é? A primeira, quando ela tem uma energia ruim. Com toda certeza, porque ela afasta, não atrai ninguém, né? Pode ser bonita como for. E a segunda é aquela pessoa fechada, que não dá um sorriso e que não faz amigos.
E a expressão corporal, né? Fica ali fechada. Parece ali, assim, dá vontade de perguntar assim... Igual Aladim, né? Por que você foi ali pro baile para ficar de cara fechada? Daí, tem muita gente que vai assim? Esse é o meu jeito. Não, as pessoas... Hoje em dia, na minha escola, eu não deixo isso acontecer, não. Não, né? Eu já corto logo mal pela raiz e já faço assim, ó. Coloco o dedo aqui, tcham, sorrindo. Pronto, todo mundo começa a sorrir, percebe que o sorriso abre portas. O sorriso ilumina o mundo, né? Claro. Então, eu sempre falo para os meus alunos, não é o nível de dança, é o nível de energia positiva, é o nível de sorriso. É muito importante, Rodrigo, eu falo muito sobre energia. Você está com pessoas com energia boa, positiva. Porque atrai. Eu falo isso sempre. Está com energia baixa? Porque nem sempre a gente está com energia alta. Vamos deixar isso bem claro. Tem dia que você acorda de mau humor, você acorda cansado. Mulheres de TPM. Eu, principalmente, falo o seguinte. Quando eu estou com energia baixa, eu procuro fazê-la, né, chegar lá no alto. Se eu vejo que eu não estou conseguindo, é um dia que eu não saio para fechar negócio, porque eu sei, com experiência, eu já peguei não, e eu me frustro. Claro. A frustração ela é uma consequência, uma frequência. Então, eu digo, não, hoje não é dia. Hoje, deixa eu ficar aqui. Depois ela vai subindo no final do dia, pronto. Tá ok, no outro dia já amanhece, pá, lá em cima. A dança é importante para isso. É muito importante que as pessoas, quando escutam do assunto frequência energética, sim, elas também precisam entender que quem constrói isso é ela desde o momento que acorda. Você decide quando você acorda, tá? Se você acorda e coloca uma música positiva para cima, você já está começando a trazer uma boa frequência energética. Bora para cima, bora acordar, tamo vivo, bora. Se você, na hora que escolhe dormir, você se preocupa com o horário que você vai dormir, se você se preocupa com a postura do sono, se você se preocupa com a qualidade do sono, tem certeza, a chance de você acordar bem vai ser grande. E aí, a partir daquele momento, você tem que, antes de colocar o pé no chão, decidir o que eu quero hoje. Isso. E aí, essa frequência energética ela vai sendo construída durante o dia, após dia. E aí, a gente tem aquela frase que todo mundo fala, mas que muitas das vezes as pessoas, de verdade, não entendem profundamente. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive? Sim, é comum escutar isso? Mas já não fato. É mais uma frase nova. Só que aí, somos a média das 5 pessoas que a gente convive, e aí eu me pergunto, quem que eu estou escolhendo conviver dia após dia? Na manhã, na tarde, na noite, na hora que eu saio para um bar, na hora que eu sento numa mesa. Pô, se eu sento numa mesa e eu vejo hoje em dia amigos solteiros e tal, eu vejo muita atitude machista, eu vejo muita atitude de menino, sabe? E aí eu olho para aquela mesa... Aos homens, né? E olho para aquela mesa e me pergunto, o que eu estou fazendo aqui? Rodrigo... Quando eu sento numa mesa e vejo assim, uma pessoa falando mal da outra, quando eu sento numa mesa e vejo as pessoas só falando de coisa ruim e tragédia, das duas, uma, ou eu vou inventar que o meu telefone está tocando, ou eu vou no banheiro. E aí depois eu compartilho da mesma situação. E aí eu falo assim, nessa mesa vão saber, se não sabem, vão saber o que é uma saída francesa. Eu gente, já foi no banheiro, depois me ligo, ei, tá onde? No banheiro? Não, tô no banheiro de casa. Já estou em casa. Eu fiz isso várias vezes. Eu te digo que isso é real. E isso não é só com homem, não, tá? E as pessoas ficam assim, energia, mas a energia tem que ser construída por você. Pelas escolhas que você faz, uma leitura. De repente, durante o trânsito, você, em vez de ficar só ouvindo tragédias, coloca um podcast aí, Babado Cast. Põe o Babado Cast, assim, que é babado. Isso é verdade, Rodrigo. Eu compartilho totalmente o que você fala. Então, somos a média das 5 pessoas que a gente convive, mas também tem que se alimentar de coisa boa para também ser uma boa companhia para as pessoas. O espiritual alimento da alma. Eu falo muito sobre isso. E isso não quer dizer de idade, não. Eu falo isso, inclusive, para minha filha, que tem 11 anos. Sim. Seja positiva, porque atrai, a lei da atração. E tem acontecido bastante comigo. E eu já saí a francesa com amigas. Saí com uma amiga que estava me fazendo uma vergonha horrível. Beber, eu estava ficando vulgar na mesa. E aí eu peguei... Eu não sou babá de ninguém, todo mundo é adulto, certo? Claro. E aí eu peguei, disse, isso aqui não é para mim. Num ambiente que eu frequento, e eu fui embora. Tô indo embora, não. Perfeito. Não, vou embora. Perfeito. Por quê? Eu não me contagio, eu sou o tipo de pessoa que eu não gasto a minha energia, a minha roupa, o meu cabelo, o meu sentimento com coisas que não vão
me agregar em nada. Claro. E não é interesse financeiro, isso é interesse de energia, frequência. A gente sai, se encontra, brinca e dança e tal. Aquele momento legal, eu saio com uma pessoa que reclama de tudo. Putz, nem me Uma fala. pessoa... Aí tá contigo... Pessimista. Pessimista, tá te desdenhando. Já saiu com amigas que eu tava competindo com ela, não sabia. Olha aí. Que é horrível. Então, as pessoas não conseguem entender isso. A frequência faz parte de todo um trabalho. O teu trabalho, do meu trabalho. Eu acho que a gente tem que, sim, ser exigente com isso. Eu concordo super isso. Você é uma pessoa que está em vários lugares. Você sai para dançar, eu te vejo sempre por aí dançando, você leva a sua caravana, que é uma coisa fantástica, que eu adoro, que é inovadora também. E os bailes de hoje? Além do baile lá do teu estúdio, você ainda sai com aquela turma toda que você faz um mesão, né? A gente fez esses dias aí. Eu sou assim, ó, eu sou um caçador de boas atrações e boa seleção musical. Então, eu fiquei sabendo que ia ter num restaurante quinta-feira passada uma boa seleção musical, conheci Sim. a seleção da banda e falei, é lá, gente, tô com saudade de uma caravana. Bora sair juntos? Aí tem os alunos novos que perguntam, o que é uma caravana? E a gente fala, é uma forma da gente sair e trocar a madrugada pelo início da noite. Vou dar um exemplo. Sim. Muitas pessoas que procuram o estúdio de dança buscam também para cuidar mais da saúde física e mental. Sim. E cuidar da saúde também é você pensar até na hora de dormir. Tem gente que não quer hoje em dia mais perder o sono virando a madrugada para poder ir pernoitar e dançar. Ave Maria. E aí, o que eu fiz? Vou montar uma caravana, vou entender que horas abre o local, vou entender que horas a banda começa a tocar, seremos os primeiros a chegar na festa. Nós iremos aproveitar do atendimento que está livre dos garçons, a banda que inicialmente vai tocar as melhores seleções e músicas para se dançar, com o salão livre. Mesa, E aí mesa bem posicionada. Aí você chega no ambiente 7h, 7h30, janta cedo, dá tempo de fazer digestão até ir dormir. Quer tomar um drink, toma, mas dá para você cedo começar a fazer novas amizades. Sim. Eu vou linkando quem é quem, então eu vou isso você faz aproximando os mesmo. perfis. Você vai criando as tribos Mesa ali dos dentro, casais. né? Eu sei que vai ter conversas de casal. Sim. Mesa dos solteiros, já coloca a mesa dos solteiros. Claro. Isso é importante, né, Rodrigo? Mesa dos afins, coloca a mesa dos afins também. E aí o que acontece? O que é a mesa dos afins? São os misturados. Entendi. Nem, aquele que não sabe se está namorando, está paquerando, está solteiro, está saindo do divórcio, tudo isso. Esses estão indecisos. É aquela ficha neutra. E aí, a gente faz a caravana, a gente vai, sai. Gente, as pessoas aproveitam cedo o ambiente. E aí, quando dá 11 horas, ela já dançou de 7h30 até às 11, já fez aí um cardio de 2h30, já está feliz da vida, deu 11 horas, ela pode dizer assim, ai, já posso ir para casa dormir. Já dancei, já me diverti, já tomei meu drink. Sem precisar já paquerei, porque pernoitar. rola paquera, né? A dança rola muita paquera. Claro, depois daquela resenha, se quiser emendar para outro lugar, aí já é por conta e risco. E falando em paquera, hein, Rodrigo, que é um assunto que... Conte-me tudo, vai. Na dança lá, quando as pessoas vão procurar uma escola de dança, tem gente que vai para paquerar? Olha, tem gente que pisa lá com a vontade de aprender a dançar para chamar as mulheres para dançar na festa. Entendi. Então, por exemplo... No caso, os homens. Os homens. As mulheres que pisam lá, eu digo assim que o estúdio ele é um espaço privilegiado de tanta mulher de valor que entra naquele estúdio. Isso é verdade. Eu já vi mesmo. Boa, com mulher boas bonita, conversas. mulher interessante, mulher inteligente, independente. Exatamente. Então, uma mulher de valor, ela dificilmente vai entrar e dizer assim, eu vou ali para ver se eu encontro uma alma gêmea. Não. Pode ser que ela vá para lá, aprenda a dançar, encontre a alma gêmea dela saindo para um ambiente dançante. Ou, de repente, quando está nessa caravana, e aí sim tem a oportunidade de conhecer as pessoas. Mas dificilmente alguém vai para lá para azarar. Se isso acontece, de repente é da porta para fora. Sim. Mas não tira a possibilidade de que tem essa possibilidade. Claro, tem, a dança é
Como é que eu posso... É um movimento sensual, né? Sim. Não tem como. A aproximação dos corpos, aquilo. Por isso que muitos casais estão fazendo também, porque senão o cabra acaba deixando a mulher ali na mão. E a mulher também. Nesse percentual de dança, qual é o maior? Quem tem mais dificuldade ou não existe isso? Olha, quem mais procura são os casais. Não, mas quem tem mais dificuldade, o homem ou a mulher? Quem tem mais facilidade para aprender? Existe esse percentual? Sempre a facilidade de aprender vai ser para a mulher. Ela tem mais facilidade. E, assim, claro, desde uma cultura de antes, tá? Entendi. O homem, quando completa 15 anos, ele deseja fazer uma dança de valsa? Uma festa de 15 anos? Não. Never! Olha como as mulheres já estão desde de Cultural, adolescência, né? desejando, ai, meus 15 anos, eu vou dançar a valsa. É. Então, a mulher já tem esse desejo de antes. O homem não, o homem quer fazer luta, quer tirar habilitação. Ele já quer fazer as ter um coisas carro. sobre o que envolve a masculinidade dele também, né? Que é a luta, ficar bonito com os Sim. músculos ali, para se tornar o garanhão. Menos ele Opa. sabe que a dança vai trazer um equilíbrio necessário, Sim. que é entender o universo feminino. Já que na aula de dança a maioria das pessoas que procuram são as mulheres, Sim. e que têm mais facilidade de aprender a dançar, os homens que pisam ali, eu já posso dizer que eles já são diferenciados. Só por ter decidido ir. se inscrever numa aula de dança. Então, esses rapazes também que estão chegando, estão começando a perceber o meu ponto de vista. Sim. E o meu ponto de vista que eu sempre compartilho com a maioria deles é: tira da sua cabeça que o homem manda na dança de salão. Ele não manda. Não, quem Se domina... ele não souber conduzir. sugerir Ah, um giro, ela pode decidir se ela quer ir ou não. entendi. Se ele girar de qualquer jeito, eu ensino as mulheres a dizerem não, porque quem cria um cavalheiro Nutella são as mulheres. Como? Os princesos. Sendo muito facinha em tudo que ele pede. Ah, não dificulta é? a vida dele. Se ele não está ainda girando bem, espere ele aprender a girar bem para poder você depois responder com um bom giro. Gostei disso, Rodrigo. Os princesos de plantão, né? Porque tá cheio. Sim, Essa época tá claro. cheio de princeso, né? Ah, fiquei esperando você me ligar. É mesmo? Não quer que eu te mande um sushi também, não? E Tá aí, cheio, né? E aí, eu vou começando a construir uma comunidade de cavalheiros de verdade. Ai, que maravilha. É quando eu falo assim, ó, gente, a partir daqui, de um mês de aula, aí é que a gente divide os homens dos meninos. Agora, falando em homens e meninos, tem adolescente lá, menino? Tem. Qual é a Pessoas faixa de etária 14, que 16 anos fazendo também. Tem, mas eu sempre digo, é acompanhado dos pais. Se tiver com a Entendi. presença dos pais, tá Não tudo vai, certo. não, mas eles não vão por conta Por própria? conta própria não vai. Nessa época não vai. e É nem diferente da nossa e época. na nossa conduta do estúdio nem é permitido ele ir sozinho. Não, por exemplo, a decisão dele ir, ele vai com os pais, mas é ele que quis? Isso que eu estou te perguntando. Já teve adolescentes que assim, olha, eu vim porque o meu filho queria fazer. Já teve. Entendi. É raro acontecer isso. Na porque nossa o desejo época, nem nessa tanto, idade, no mundo de hoje, Sim. é querer o quê? Videogame, Ou então a dança do... computador, Como é que é? A dança celular, do trendzinha, né? TikTok, tudo mais. O que você acha da dança do TikTok? Não tenho nada contra, não. Eu gosto. Você faz umas dancinhas de vez em quando? Já Já fez mais, quando né? é uma coreografia Legal. de letras boas, Sim. que não é uma coreografia tão vulgar, Sim. eu mesmo gravo com meus amigos, minhas amigas, eu mesmo O gravo. pessoal procura as danças de TikTok lá? Lá não, porque eu propago mais danças a dois. E as a danças dois. bovinas, você propaga também? Sempre na época. Já tá na época, Já tá né? na época. Já. Então já tá na hora de agora, em maio, Sim. abrir turma nova de boi. Ah, Entendeu? interessante. Atenção, amantes do boi, hein? Que não sabe dançar, porque todo tempo, todo ano é um álbum novo e coreografias novas, certo? Mas vale a pena também eu ter a consciência que hoje as academias de musculação já oferecem também isso. Sim. Então, não tento Mas competir muito, talvez não. nem todos os horários, sabe? Às vezes eu até reclamo, uma época que eu sou assim, eu já fui até dona de academia. Pensa que eu não treino na minha própria academia. Mas quando eu fui treinar numa certa academia aí, sabe que horas era a aula de dança? Que horas? 7 horas da manhã, gente. Eita. Pelo amor de Deus, a consciência. Quem? 7 horas da manhã. Eu não consigo. Primeiro que 7 horas da manhã ainda estou deixando minha filha na escola. Aí eu falei, mas não tem 7h30, 8 horas, dá para tempo de tomar café. Não, é 7 horas. Aí a outra, 7 horas da noite. Beleza, 7 horas da noite tá ok.
tá ok mais ou menos, porque quem está saindo do trabalho, pega trânsito. Você sabe que Manaus tem um trânsito, né? Então, as pessoas acabam realmente migrando para as escolas de danças especializadas. Eu acredito que sim, até porque é mais fácil fazer uma amizade. Eu acredito que é muito relativo a questão do horário, sabia, Carla? Porque quando eles abrem uma turma às 7 da manhã, eles estão tentando descobrir quem pode às 7. Pelo menos essa academia nunca fechou. E aí, claro, se ela coloca um horário opcional às 8, ela vai descobrir se naquele horário só teve 1 ou 2 pessoas para sustentar uma turma. E tem também as pessoas que colocam no horário depois do expediente, 5 horas, 6 horas. Como lá no estúdio nós temos uma agenda bem preenchida com as modalidades de dança 2, aí a gente, para encaixar, a gente faz um remanejamento de horários para poder encaixar. As danças individuais, né? As danças solo. Você não precisa de par. Então, eu já estou aí me programando para poder, sim, oferecer aula de aeroboi com os melhores de Manaus aí, para poder a gente movimentar. Garantido ou caprichoso? Olha, eu gosto das músicas dos dois. Ai, meu Deus, por que esses convidados não falam logo a verdade, gente? Eu quero saber, o coração é encarnado ou é azulado? Eu estava agora num evento segunda-feira e teve lá. Quando tô garantido, eu estava lá pulando. Pô, quando tocou a música Caprichoso também, ela estava lá pulando. Ele fez assim pro Caprichoso. Eu falei, e aí? Hoje eu vim até de Caprichoso. Eu vim de azul, em homenagem ao boi Caprichoso. Vim com o meu colarzinho aqui, ó. Esse colar de olho grego para afastar, né? Uma olhada, inveja, que sempre tem, sempre tem. Mas eu vim de Caprichoso. Eu gosto também do boi Caprichoso. Mas o meu coração, ele se divide. Não tem como. A gente que é da imprensa, jornalista, a gente acaba gostando dos dois. É claro arte, que a gente né? tem um boi que a gente arrasta mais a asa, assim, e tal, né? Mas falando em coração, Rodrigo Picanço. Conte-me todas condominadas. Me conta agora, naquele momento, Love Songs. Como é que vai esse coração? Casado, solteiro, divorciado, dá para dançar? Dá para dançar. Ó, eu tô há 2 anos me dedicando à empresa, ao estúdio. Parece assim até bobagem. Eu convivo no meio universo feminino. Nossa. O dia inteiro. Muito assédio? Eu acredito que inicialmente, quando a pessoa não me conhece, sim, depois que ela começa a perceber. Porque você, de fato, já te conheço um pouco. Né? Conte-me. Você é um homem galante. Você chama a dama para dançar, olha, você dá aquele olhar 43 assim. E a mulher fica, meu Deus. Aí chega todo cheiroso. Aí não tem combate, né, pai? Você já chega com essa ferramenta para a mulherada se derreter, né? Bom, me conta sobre esse approach. Bom, eu posso até assim dizer que eu estou num momento em paz comigo mesmo. Assim, é porque mesmo, é muita responsabilidade você construir uma empresa para que ela possa andar com as próprias pernas. Sim. E para isso eu preciso abrir mão de algumas coisas e dar mais atenção em outras. Então, nesses 2 anos de estúdio, eu escolhi me dedicar a namorar o estúdio de dança. E aí a namorar minha empresa, fazer ela estar certa, depositar energia ali. Agora, após 2 anos, eu já começo a sentir que dá para desacelerar um pouquinho. Atenção. E começar a deixar o meu coração mais aberto para alguma coisa acontecer. Olha, declarações de Rodrigo Picanço. Em breve o coração dele vai começar a abrir vagas. Mas, ó, é importante comentar, tá? Eu fui casado, muita gente sabe. Sim. E eu só tenho coisa boa para falar do meu relacionamento. Eu posso dizer que eu vivi o amor. Eu vivi um bom relacionamento, saudável. E hoje você se torna mais exigente quando você conhece tanta gente. Você conhece a forma que as pessoas pensam. Sim. Você conhece como é que elas lidam com seus bloqueios, como é que elas lidam com suas adversidades, os desafios da vida. E hoje você aprende, que eu aprendi a estar em paz nesses 2 anos. Não é qualquer pessoa que você vai deixar que acesse a sua emoção. Com e certeza. Acessar a emoção tal fulano me deixou com raiva. Não, você permitiu que ela acessasse suas emoções. Interessante e você falar com sobre raiva. isso. Então, ao mesmo tempo, tô em paz comigo mesmo. Mas se for para somar, vamos nessa.
Atenção, cadastro onde? Tem fila? Como é que é? Não tem. Basta ter a oportunidade, ter acesso a uma conversa, a um momento. Um drink. Que aí a gente vai se aproximando, se conhecendo mais. E eu te fiz essa pergunta porque você sabe que você é uma pessoa pública. Sim. Se uma pessoa famosa, você é uma pessoa muito alto astral, e isso falta muito hoje em dia nos princesos. Os princesos estão querendo que as mulheres puxem para dançar, que faça ligação, que busquem em casa. Você se considera um homem à moda antiga? Me considero por conta de ter boas referências na minha infância, que é o meu pai. Sim. Então, assim, eu sempre cito sobre ele, assim. Então, quando um homem faz dança de salão, ele também aflora mais o lado sensível dele. E existe, claro, um pouco do universo feminino dentro de mim. Entendi. E é muito bom esse equilíbrio, porque senão eu iria para o caminho do machismo, eu iria para o caminho do manipulador, da possessividade. Exato. E achar por ser que... homem, por saber dançar e chegar, e as mulheres às vezes confundem também, né? É bom equilibrar o teu jeito. o lado beta com alfa, sabe? É muito bom. Nossa, tá muito filósofo, beta, é bom. alfa. É bom ter esse equilíbrio. O homem que faz dança de salão, ele desenvolve o lado mais sensível dele. E é aí que vem um grande diferencial. Porque você tem uma sensibilidade de perceber quando escutar, quando falar. Sim. E, claro, isso é uma constante aprendizado, né? Essa fase aí. Mas é isso, eu me sinto assim hoje, sabe? Me sinto assim. Tá tão calmo. Sim, mas tá tão calmo que eu até me preocupo. Calmo, tá calmo. Tá calmo tá que eu calmo. até me preocupo. É bom, né, Rodrigo, também passar, porque o trabalho, principalmente o de dança, você dá muita atenção aos seus alunos. Sim. Né? Eu já estive lá, inclusive estou devendo, né, que eu tenho que ir lá fazer aula de dança. Esse ano eu farei muitas coisas. E eu vejo que você se dedica, você está com os alunos. Às vezes você está dando aula particular para alguém, que é muito importante também. Sim. As pessoas gostam dessa aula particular, Sim. Né? Porque elas se sentem com mais exclusividade, mais atenção. Eu vejo que também são senhoras, já de idade, e você está dando o mesmo gás e a mesma atenção. Isso eu acho que é importante para o teu negócio também. Né? Eu posso dizer assim que eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque eu acordo, faço minha atividade física e vou para o estúdio. Quando eu entro ali no estúdio na parte da manhã, eu fico manhã, tarde e noite. Você fica lá praticamente direto? Fico lá, mas eu tomo banho, tá? Tomo banho, escovo o dente. Eu acho que sim, tá sempre cheiroso. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que privilégio que eu tenho? Eu não presencio o estresse do trânsito, eu não presencio o estresse de cobrança de trabalho, de ter que fazer isso e aquilo. Porque você gosta do que faz, né? Então, ali dentro, eu estou toda hora convivendo com música, com pessoas, eu estou toda hora contribuindo na saúde mental dela, naquele tempo de qualidade que ela escolhe ter ali com a gente no estúdio. Então, é toda hora sorrisos, felicidades, abraços, troca de energia. E aí, quando eu vejo, meu dia acabou. Mas acabou como? Do mesmo jeito que começou. Você faz essa avaliação todos os dias? Mais. Faço, inclusive quando eu fecho o estúdio, muitas das vezes eu mesmo fecho o estúdio, tranco a porta, fico ali dentro, abro meu vinho, meu champanhe, minha cervejinha e digo assim, eu mereço, eu tive um dia maravilhoso. Quantas pessoas saíram daqui transformadas através de uma aula de dança, através de uma energia. Eu considero você um grande influencer, porque as pessoas hoje não sabem o que é influência. Influência é aquela pessoa que faz a diferença na vida das pessoas. Para mim é isso. Sim. Para mim isso é sucesso. Sucesso não tem a ver com dinheiro ou com fama. A minha cabeça pensa assim. Se você eleva o nível das pessoas, se você resgata a autoestima das pessoas, se você ajuda as pessoas, realmente você está fazendo um trabalho para a sociedade. Sim. E isso é influenciar. Sim. Né? Atenção, blogueiros, porque eu não estou falando mal, mas eu falo a verdade porque a verdade é babado. Influenciar é positivar a pessoa. Porque quando você vê que uma pessoa entrou lá, xoxinha, mas saiu de lá, Rodrigo, eu quero continuar, você diz, poxa, bingo. Sim, exatamente. Bingo, para mim a palavra é bingo. Exatamente, porque quando você fala assim de influenciar nas redes sociais e tudo mais, eu não sou essa pessoa que influencio nas redes sociais. E, claro, você já citou muitas das vezes isso. Eu estou ali influenciando no corpo a corpo, no olho a olho, no abraço, no tete a tete.
E ali é um momento mais especial, porque eu sei que aquela pessoa, ela não está ali só buscando dança, ela está buscando, vou voltar a citar, gente, uma boa frequência energética. E eu, dentro de mim, estou diariamente alimentando tantos conhecimentos em busca de livros, em busca de vídeos, em busca de boas conversas, para dentro de mim me manter sempre feliz. Porque não adianta eu levar felicidade para um aluno se dentro de mim eu não sinto essa felicidade. Então, é assim que eu me sinto, assim, muito privilegiado em trabalhar com a dança. Ah, acredito, porque eu acompanho tuas redes sociais, você é muito alto astral, acho que eu nunca te vi de mau humor. Me pergunto, você A gente sempre tem, assim? né? As pessoas perguntam às vezes, tu tá sempre assim? Eu falei, não, né, filho? Mas na rede social é vitrine. E a gente procura colocar o que há de melhor lá. Sim, Você sim. acha que as redes sociais hoje, ela é uma boa ferramenta? Você acha que as pessoas sabem ou não sabem usar as redes sociais em prol de si mesmas, no seu trabalho? Eu acho que é um constante aprendizado, né? Então, assim, eu hoje posso dizer assim que as pessoas que eu sigo no Instagram sabem usar muito bem, é por isso que eu as sigo. Sim. E eu deixei de seguir muita gente que não sabe. Muita gente que não sabe não merece. A atenção, a Não energia, merece, não o merece. tempo. Então, melhor do que eu ficar só julgando ela e perdendo tempo com isso, que não tenho tempo para isso, deixa eu deixar de seguir, que o errado estou eu em seguir. Aí eu Olha saí, esse ó, exemplo, errado está você em estar seguindo alguém que você não admira, que não te influencia, que não te inspira, concordo plenamente. não soma. Que não Não soma. soma. Uma vez, um dia desse não. Eu acho que está virando uma frequência. A pessoa falou assim, caramba, você não olha meus stories. E aí eu disse assim, gente, é hábito. Eu fico cuidando tanto do meu trabalho, da minha vida, eu tenho outra pessoa que está acessando as minhas redes sociais tanto quanto eu. Eu falei, vamos criar esse lance de olhar assim. Mas tem pessoas que eu olho teus stories. Os meus amigos mais próximos eu olho, eu brinco, eu dou like, eu curto. A gente não pode viver, na minha cabeça, em busca do like. Sim. Mas se eu gosto do teu conteúdo, eu vou lá e curto. Exatamente. E os haters? Como é que tu lidar com os haters? Aquele que olha, você sente, porque a gente sente a energia do hater pela internet. Sente até pelo celular. Como é que você consegue lidar com isso? Talvez eu responda com essa frase. Palhaço só dá show se tiver plateia. Olha, gostei. Repete. Palhaço só dá show se tiver plateia. O que significa? Tá tudo bem a pessoa ir lá, querer dar o showzinho dela, falar o que não gosta. Todo mundo tem liberdade de expressão, de opinião. Sim. E aí eu também tenho que decidir se eu vou dedicar uma energia para aquilo ou não. Senão eu posso virar e mudar o foco do que eu quero. Então, eu deixo de dar atenção ao que não me agrega, ao que não soma. Então, você, de fato, faz as tuas redes sociais uma vitrine positiva. Eu gosto disso, porque eu acho que isso agrega para as pessoas. Agrega. Sim, eu sempre vejo que você, onde você está, aqui mesmo, hoje no podcast, ele já vai conquistando o pessoal, ele vai passando, já vai pegando, já vai seguindo e tal. Essa metodologia funciona, tá vendo hein? só? E como é que tá as pessoas? Hoje, o que eu vejo muito, Rodrigo, nas redes sociais, são pessoas que dizem assim, eu só sigo tantas pessoas. Anteontem mesmo eu estava com uma pessoa que ela falou, eu só sigo 129. E tinha um cliente meu que ele tinha quase 10 mil seguidores, só seguia um. Eu só sigo uma pessoa. Eu digo, sabe o que você está fazendo aqui? Você está mostrando para todo mundo que você não quer ser conectado com ninguém. Você não quer se conectar, você só quer que as pessoas se conectem com você. Não, Carla, não é isso, porque me ensinaram que se eu ficar seguindo, eu estou dando apoio. Eu digo, não é para dar apoio? A troca, o seguir não é uma troca? Eu te sigo porque eu admiro o teu trabalho, porque eu gosto do que está fazendo, eu estou observando, estou vendo. Nem todo dia a gente ganha like, mas não é uma troca? Então, o que eu entendo das redes sociais? É a vitrine do trabalho, é a ferramenta, é onde você mostra o seu dia a dia. Cada um compartilha daquilo que sabe fazer. Às vezes, não sabe fazer e coloca coisa negativa. Eu sempre falo sobre a lei da atração. Muito. O que eu penso, eu venho atraindo. Muito. Quando eu combinei com você, era para outra semana, eu falei, fiquei pensando, tomara que ele aceite trocar a data. E ele trocou na hora, porque eu estava naquele pensamento positivo. Não, ele vai conseguir trocar e vai dar tudo certo.
nem sempre está com essa frequência, né? A dança, ela faz a gente entrar nessa frequência lá, Rodrigo? Com certeza, mas eu acho que o ambiente, o conjunto, ele faz isso acontecer. As pessoas, claro, até chegar na sala de aula, elas entram, passam por um corredor onde tem ali um pouco da minha história. Sim. E tudo mais. Aí, no momento que ela entra no estúdio, ela é recebida com abraços e sorrisos. Sim. Depois ela vai para a recepção. Olha que ela ainda nem chegou na dança. Mas só desse percurso que ela está fazendo, ela já tem que sentir que é diferente. E aí, no estúdio, eu deixo espalhado frases motivacionais. Sim. Que essas frases já vão começando a mexer com o pensamento dela. E aí, a partir do momento que ela entra para a sala de aula, aí ela se depara comigo, um maluco apaixonado. Um maluco apaixonado pela vida, porque viver é diferente de estar vivo. E quando as pessoas guarda estão... essa frase aí. Viver é diferente de estar vivo. Isso é fundamental. E quando as pessoas entram ali, que eu começo a ver que na cara delas elas querem aprender a dançar, eu mostro que antes de aprender a dançar, elas precisam se olhar para dentro. E aí, quando ela começa a se olhar para dentro, ela se depara ou com algo que ela olha e diz assim, meu Deus, o que eu estou construindo dentro de mim? Ou então assim, que orgulho de mim. E uau! Aí, adorei essa frase, que orgulho de mim. E aí, adorei. A partir do momento que a gente vai inserindo as informações, a dança, aí você perguntou assim, a dança ela aumenta a frequência energética? Se o professor estiver bem preparado, ele também tem que estar numa frequência boa. Ele vai saber fazer isso acontecer. Se ele não estiver bem preparado, a dança não vai aumentar a frequência energética dela, não. Você faz esse trabalho com a tua equipe? Faço. E eu costumo sempre dizer assim, não é só aprender os passos para depois entrar na sala de aula e aprender a dançar. É um conjunto de coisas. Um professor de dança tem que estudar sobre oratória, tem que estudar sobre filosofia, o professor de dança tem que estudar sobre inteligência emocional, tem que estudar sobre finanças, tem que estudar, conhecer, entender sobre direitos. Sim. E toda essa gama de conhecimentos que o professor de dança vai se alimentando, sim, é justamente para quando ele entrar dentro da sala de aula, ele conseguir fazer todo esse processo de desbloqueio para poder a pessoa mudar a frequência energética dela. Isso é forte, isso é verdade, Rodrigo. Você falou uma coisa bem importante sobre equipe. Obrigada, Dudinha! Aqui é assim, está gravando, a equipe está aqui o tempo todo, a network é sensacional, a equipe está aqui antenada. Rodrigo, eu adoro conversar contigo. Todas as vezes que eu converso, você sabe que eu não puxo o saco, que é real o nosso carinho. O Rodrigo, eu chamei em cima da hora, um dia desse, ano passado, pro meu aniversário. Ele nem disse que ia. Quando eu vi ele, pá! Apareceu lá igual um ninja. E é sensacional. Eu adoro conversar com você, porque eu sempre aprendo muitas coisas. Você é uma pessoa positiva, sempre alegre. A gente já compartilhou de muitas conversas. Eu vejo a sua luta e eu acho fundamental, não só no teu trabalho, eu acho que todo mundo que começa a empreender, seja na área de serviço, né, de entrega ou de produto, de venda, tem que pensar dessa forma como você fala aí, sobre ajustar a equipe, não é só tirar um pedido. Tem gente que é vendedor de tirador de pedido. Pá! Não, você está lidando com um ser humano. Você não quer saber como é que ele está, tem que saber como é que ele está. E você, como é que você está hoje? Como é que você está hoje? Você acordou bem? Você desejou, você fez o dia de alguém doce? Porque tem gente que já acorda azedo. Né? Uma palavra amiga, como diz a música, uma palavra amiga, uma notícia boa. Isso faz falta realmente no dia a dia. Mas tem solução essas pessoas que acordam azedo. Digita aí, RP Estúdio de Dança. Ele é babado! Vai pra lá que eu vou colocar... RP Estúdio de Dança. Vou colocar açúcar nessa mente. E quem quiser aí ficar açucarado lá, como é que faz, Rodrigo? Gente, é muito fácil. Existem 2 Instagrams que vocês podem seguir. Um é o meu pessoal, Rodrigo P. Picanso, que na verdade é Picanco, ou RP_ Estúdio de Dança. RP de Rodrigo Picanso, _ Estúdio de Dança. Ou o WhatsApp também. Você pode digitar lá, ó, 92982923243. E aí mandar um alô no WhatsApp lá e se preparar para uma nova mudança de vida, porque existem 2 momentos importantes na nossa vida que eu sempre falo. Diga. O dia que você nasceu
e o dia que você aprendeu a dançar? Olha, ele é babado, ele é babadeiro. Adorei, isso é verdade, Rodrigo. A dança é fantástica, né? Eu gosto de dançar pra caramba. Eu tô confessando que eu preciso ir lá. Tem uma vaguinha lá? Na verdade, eu te responderia se tem vaga, se realmente fosse genuíno essa tua fala de ir lá. Porque o estúdio está há 2 anos, ela está falando isso há muito tempo e eu não vou mais cair nessa. Não vou. São promessas que eu não cumpri com você, né? Mas é porque você tem uma agenda muito lotada. E não é julgamento, é entendimento. Eu na entendo verdade... que você tem uma responsabilidade grande na cidade. E, claro, vai chegar um momento que você vai conseguir, dentro da tua agenda, dar uma prioridade para você em relação à dança. E aí, quando chegar esse momento, eu vou estar lá te esperando para poder fazer o babado acontecer. Isso é que é um tapa de luva de pelica. Não, mas eu deixo porque realmente é verdade, é fato. Mas eu vou organizar, porque eu já tenho esse planejamento para a partir de maio. Não por conta da dança bovina, tá? Não é isso. Mas a dança realmente de salão, porque... dia desse eu fui parar naquela... ali, no Dom Pedro. Como é que é aquela casa de dança que tem lá? Qual delas? A de danças colombianas que tem ali no Dom Pedro, perto da cavalaria? Não lembro o nome agora. Caramba, Rodrigo, que dança, tem muita... Mas deixa eu aproveitar só uma coisinha para falar sobre isso de falar para dançar, tá, gente? Não só você, Carla, que é uma mulher de muita responsabilidade na cidade. Muitas das pessoas que hoje a gente tem conhecimento, que trabalham com responsabilidade na cidade, muitas das vezes elas não conseguem buscar a oportunidade de tirar o crachá. Tirar o crachá do trabalho, do personagem do trabalho. Entendi. E dizer assim, deixa eu tirar essa roupa do trabalho, deixa eu vestir uma roupa de um ser humano normal, da pessoa deixa eu física. Escutar alguém. Deixa eu escutar alguém. Quando você decide fazer aula de dança lá com a gente, você vai escutar seu professor, vai escutar a forma e o ponto de vista dele e tudo mais. A partir do momento que você se permite isso, tirar o crachá e sair do foco, do holofote, aí você começa a degustar mais do ambiente da dança de salão. E eu acho que vai chegar o momento que você vai conseguir fazer isso assim, dizer assim, hoje eu vou lá com o Rodrigo, vou tirar o crachá e vou me permitir ficar num cantinho. Por exemplo, uma pessoa de super visibilidade chega lá numa sala com 60 pessoas, duvido querer ficar ali quietinha, só fazendo no canto que eu peço e tudo mais, sem ter aquela chama de, eu estou aqui trabalhando. Então, Sim. assim, olha, eu sou essa. Não. Tirar o crachá é muito difícil, as pessoas estão toda hora nesse verdade, automático. Já está no no automático que às vezes as pessoas não se tocam. E quem que constrói isso? É o mundo moderno de hoje. O mundo moderno de hoje é toda hora ter que fazer algo para alguém e nunca desliga, tá no holofote. Né? Nunca desliga. E você falou uma realidade mesmo. Sábado agora eu estive no evento bovino lá do Garantido. E aí o pessoal falou assim, tu veio para gravar? Eu disse, não, hoje eu estou pessoa física. Eu sou babado em pessoa, mas eu vou curtir. Brinquei, tirei foto com amigos e tal, mas não tive a responsabilidade de fazer meu trabalho. Sim. A gente que é comunicador, você é um grande comunicador, tem uma oratória incrível. Você sabe que eu não estou puxando o saco, eu estou falando a verdade. Eu não tenho nem perfil de puxar saco. Você tem uma oratória incrível. A gente que é comunicador, a gente está sempre falando, se comunicando, através de gestos, de abraços, de sorrisos, né? E realmente é importante você tirar o crachazinho e dizer assim, porque tem vezes que eu saio e digo assim, eu não quero postar nada, eu não quero gravar. Sim. Não, por favor. Eu digo, mano, não me marca, eu estou aqui querendo me divertir, brincar. Porque se a gente não tira momentos para desopilar, uma hora a gente fica... Para. E até acrescento aí, Carla. O primeiro passo é você saber tirar o crachá. O segundo passo é você não deixar as pessoas quererem colocar esse crachá. Vou dar um exemplo. Sim. Estamos aqui na mesa. Tem um dentista, tem um advogado, tem uma jornalista, tem um comunicador. Aí tem o professor de dança. Eita, que bom que ele chegou. Agora a gente vai dançar. Professor, me ensina. Então, hoje eu estou de folga. Tu pode olhar meu dente aqui rapidinho também, aqui nessa mesa? Porra.
Ah, não, mas aqui é no consultório, então, aula de dança é lá no estúdio. Ai, mas você é professor de dança. A professora está querendo colocar o crachá no momento que eu estou ali para me divertir com os meus amigos. Isso acontece ainda. Então, é muito importante a gente também saber se posicionar e dizer assim... Respeitar, Poxa, né? hoje eu estou de folga, vamos curtir aqui. É muito bacana isso. Respeito é fundamental, eu sempre falo isso. E aí, claro, se você está numa mesa com amigos, você tem que saber também como falar, né? Para poder não causar aquele clima, já que ali é uma folga, né? Sim. Então, é importante que você saiba se tirar esse crachá e não deixar que as pessoas peguem o crachá e digam assim, chegou o professor de dança, da dança de famosos. Não, gente, ali é o personagem, professor da dança de famosos. Aqui é o Rodrigo, vamos beber, vamos conversar. Vamos falar de ideias, vamos falar de coisa boa, vamos cantar. Vamos dançar, mas que esse dançar seja por conta dessa boa troca de energia e não por causa de um professor de dança aqui nessa mesa. Babadíssimo, meu Antônio. Eu deitei para ele. É isso mesmo, meu amor. Que maravilha entrevistar você. Eu te chamo de meu amor porque você... fiquei feliz de estar aqui, Você gostou? Carlinha. Tu gostaste? Eu acho que foi um convite assim necessário. Estávamos precisando trocar essa ideia, Verdade, olhar nos olhos, sabe? Me olha nos olhos e diz que então me quer. A gente se encontra, é uma diversão. O Rodrigo Alto Astral, eu sempre aprendo. Hoje eu aprendi várias coisas com você aqui, que já vou inserir a parada do crachá importante. Eu já sei, mas realmente tem gente que quer colocar o crachá na gente toda hora. E quero te agradecer. Você gostou mesmo? Tu gostaste? Gostei. Me transformou minha tarde. É babado? É babado conversar aqui com você. Meu amor, eu quero agradecer você por ter trocado a sua agenda, que você também tem uma agenda bem concorrida, porque para o estúdio... Mas você tem uma equipe que está trabalhando lá para você. Sim, né? sim. Não é difícil quando você consegue ter essa flexibilidade, assim, de poder ter a autonomia de mudar a sua agenda. É claro que eu costumo dizer o seguinte, para eu estar presente aqui, significa que o convite era irrecusável. Ele é babado! Adorei! Eu falei assim, eu vou, por que não? Não sei recusar bons convites, então bora lá. Sempre, mas eu faço os convites pro Rodrigo, é difícil ele recusar. Meu amor, obrigado por você ter vindo, por você ter esclarecido tantas coisas, falado um pouco da tua história de vida. Acho que foi fantástico, acredito que foi fantástico, eu gosto de ouvir os ensinamentos que você teve. Você uma vez me fez um ensinamento importante do que você aprendeu numa situação. Eu falei, Rodrigo, como é que é isso, isso aqui? Não sei se tu lembra daquele episódio lá em outro lugar. E você, Carla, é assim, assado. Uma palavra amiga, uma notícia boa, né? E isso não é todo mundo que traz. Você traz a energia, a positividade, a alegria, até porque é isso que você pratica dentro do teu negócio, né? Você, na verdade, é um negócio ambulante, né? Porque você está sempre ali, olhando. Ele está sempre conquistando a gente. Cuidado, ele é igual garantido, ele rouba coração. Olha aí. Eu acho que o mundo está carente de boas energias. Está carente de sorrisos, de abraço, de olho no olho. E se eu puder ser uma das pessoas que agregue na vida das pessoas Esse carteiro que leva a energia, estão sempre próximo de mim, eu me sinto feliz, me sinto na minha missão, assim. Você está numa missão maravilhosa. Você faz o que ama, sabe fazer, está alegre. Eu acho que isso é fantástico. Quando a gente ama o que faz, acaba não virando um trabalho. E de verdade, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Muito obrigado mesmo. Agradeço. Eu adorei estar aí com a família. Aqui é Babado Cast, aqui é Network Play. Depois você vai lá e segue. Eu ia falar Cast Babado. É Babado Cast, porque é muito babado, é babadeiro. E outra coisa, né? Onde tem babado, babado está. E a gente pensa sempre nos melhores convidados, as pessoas que influenciam. O babado é isso, né? A vida, ela pode ser um babado forte. O que é babado forte? Coisa boa, positivo. Claro que tem as fofoquinhas básicas, todo mundo gosta daquele, né? Sempre tem aquele furdunço e tudo mais, mas no frigir dos ovos, você não tem que ficar vivendo e deixando o trem passar. Você tem que pegar as oportunidades e fazer o melhor momento da sua vida. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Exatamente. Na verdade, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a pouco, né? A gente planeja e tal, mas de repente, Deus não, acontece. Fura um pneu, você não sabe o motivo. Né? É importante ficar ligado nesses sinais. Os sinais, atente os sinais. E o sinal hoje é o seguinte, tá com a autoestima baixa, quer aumentar a sua frequência, você está sozinho, sozinha, se sente mal, sente sozinho, tá com vergonha,
vai dançar, vai se liberar, vai se libertar. Não é uma questão de dança, é uma questão de movimento e o movimento da vida. É isso aí. É! Isso aí. Tá bom. Aprendi, hein, papai? Olha, estamos encerrando mais um episódio babadíssimo. Como sempre, você é o nosso convidado especial. Você que nos assiste, nos prestigia. Então aproveita, ó. Curte, comenta e compartilha para o número de amigos que você puder, porque é um babado atrás de outro. É um episódio que é feito com muito carinho por toda a equipe da Network Play. Eu que faço a apresentação, junto com meu amigo Jordan, que de vez em quando está aqui comigo. Nossa equipe de social media, o pessoal, nosso diretor Rodrigo, Sandrinho, um beijo. Aí o Jesus, o Marcelo, toda a equipe que transforma esse podcast num sucesso. O Babado Cast hoje está chegando aí na telinha do seu celular, através de muita informação, coisa boa, porque Babado é isso. Babado é para trazer sempre as melhores informações e muito obrigada. Vai lá, @BabadoCast, @Carla Santiago Oficial e falei dos seus arrobas. Rodrigo P. Picanco ou RP_Estúdio de Dança. É muito! Ó, e eu te aguardo para você estar conosco novamente no próximo episódio do Babado Cast. A Loira tá on! Beijo, babadeiro, para você. Tchau, tchau!